Graça e paz, livres em Cristo, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em o nome do Senhor Jesus, para juntos nós recebermos a palavra do nosso Deus. Depois de termos adorado ao Senhor, clamando pela habitação dEle em nossa vida, em nossos lares, eu tenho certeza que Deus está aqui nesse lugar, nos enchendo, nesse ambiente que nós estamos espiritual, nos enchendo com a presença gloriosa dEle. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aí participando desse culto junto conosco, cada um de vocês que estão nos visitando, você que já é membro da Livres em Cristo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero convidar você agora a estar abrindo a sua Bíblia comigo. Quero convidar você para estar abrindo a sua Bíblia comigo em João capítulo 15, e nós vamos ler o verso 1. João capítulo 15, verso 1 em diante. A palavra do nosso Deus diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, muito fruto. Mas, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 6 diz: Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém? Graças a Deus, feche seus olhos, vamos orar ao Pai, em nome de Jesus Cristo, vamos clamar ao Senhor, pelo poder da palavra dEle. Pai Santo, mais uma vez, diante da Tua palavra nos encontramos, confiando na Tua misericordiosa graça, confiando, Pai, que o Senhor há de falar conosco. Abra o céu sobre nós, Pai. Toma os que aqui estão, os Teus ministros que aqui estão. Toma, Pai amado, os que estão nos lares, cada um dos seus filhos e filhas, e que essa palavra venha trazer transformação sobre a nossa vida, Senhor. Que ela traga a transformação necessária, que ela traga a consciência necessária, para que nós possamos viver o propósito do Senhor para nós. Abre os céus sobre cada um de nós, e que a voz a ser ouvida mais uma vez nesse altar, nessa noite, Pai, que seja a voz do Teu Espírito, e não a voz do homem, não a voz da minha vontade. Senhor, fala conosco, para que assim estejamos preparados a experimentar toda a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Transforma-nos em tudo, por amor do Teu nome, assim oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós estamos vivendo dias muito difíceis, isso é um fato. Dias que nos levam a pensar que as coisas não vão mais se resolver. Dias tão difíceis que o nosso coração às vezes chega a ficar abalado. Dias tão difíceis que parece que Deus não está ouvindo as nossas orações. Estamos clamando a Deus, não só nós, livres em Cristo, mas todo o povo de Deus na face da terra está clamando a Deus desde o princípio de todas essas dores que nós estamos vivendo. Parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que isso não é verdade. Deus está sim nos ouvindo. Deus está sim dando atenção ao nosso clamor. A grande questão é que esses dias são dias de tratamento de Deus. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos sobrevirá um grande e último reavivamento da igreja de Deus, do povo de Deus na face da terra. A palavra de Deus diz que Deus vai ajuntar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E Ele está fazendo isso. Nós já estamos vivendo o princípio do fim. A realidade é essa. Mas não é o princípio do fim de todas as coisas.
mas sim o princípio do fim daquilo que é contrário a Deus. E a minha pergunta para você é, nesse tempo, como você está, o que você está fazendo? Algumas pessoas estão tentando resolver a sua vida com a força do próprio braço. E a palavra de Deus diz, Jeremias capítulo 17, verso 5, que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Só que a Bíblia não está ensinando que nós devemos desconfiar de todas as pessoas. A Bíblia não está dizendo que nós devemos desacreditar de todos. Não. A Bíblia está dizendo que nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos acreditar que com a força do nosso próprio braço nós vamos conseguir resolver as coisas. Nem cientistas, nem médicos, nem você, nem eu, com a força do nosso braço, com as nossas capacidades naturais e humanas, não temos condições de resolver o problema que o mundo está vivendo, nem mesmo resolver o problema que nós vivemos, que é infinitamente menor do que esse mal global que está afetando a todos nós. Com a força do nosso braço nós não conseguimos resolver. Portanto, a Bíblia ensina, maldito é o homem que confia na sua força, confia em si mesmo, confia que consegue resolver todas as coisas. E o texto que nós acabamos de ler no verso 1 diz, o próprio Jesus diz, que Ele é a videira verdadeira, e que o Pai é o agricultor, e todo aquele que estando nele não dá fruto, o Pai corta. Nós não queremos ser cortados por Deus. Eu tenho certeza que você não quer ser cortado por Deus, porque o texto bíblico revela que os ramos cortados, eles secam, e depois eles são lançados no fogo, e o fogo aponta para a condenação. Os ramos cortados secam e são lançados ao fogo, mas os ramos que estão produzindo frutos são podados. Sabe, existem pessoas que estão sob a videira, que estão caminhando em nome de Jesus, que estão vivendo e declarando que Jesus é o Senhor da vida delas, mas estão vivendo como ramos cortados. E um ramo, quando ele é cortado, ele pode permanecer em cima da árvore, ainda por alguns dias, ou por algum tempo, dando a impressão de que ele está vivo, dando a impressão de que ele está ligado à árvore. O ramo pode ser cortado, mas está ali pendurado na árvore e parece que está vivo, porque durante algum tempo ainda resta um fio de vida, ainda resta uma fagulha de vida naquele ramo, mas basta o tempo passar e ele vai se secando cada vez mais, até que não haja vida nenhuma mais nele. Alguns dos que estão diante dessa mensagem estão se vendo assim, definhando espiritualmente. Estão percebendo que já não estão mais ligados à videira, que é Jesus. Jesus prossegue no texto dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Nós não podemos aceitar o ser cortado por Deus, não podemos querer o ser cortado por Deus, porque se Deus nos cortar, nós poderemos permanecer com aparência de santidade, aparência de cristandade, aparência de vida com Deus, mas a vida espiritual que nós temos não é uma vida que nos mantém firmes até a volta de Jesus. Então as dificuldades da vida começam a nos abalar e nós vamos esmorecendo, vamos desanimando, vamos enfraquecendo, e daqui a pouco já não temos mais vida de oração, vida de leitura bíblica, não tem mais consagração, não tem mais prazer em cultuar a Deus, porque não há mais vida. É um ramo cortado que está sob a videira, mas não está ligado a ela. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, que vai trazer para você a consciência de quem você é em Deus e de quem Deus é para nós. O nosso Deus tem o poder de da morte gerar vida. O nosso Deus tem o poder de pegar ramos cortados que estão, secando, mesmo que pendurados na videira, mas estão secando porque já não estão mais ligados à videira. E Ele tem o poder de enxertar você novamente na videira e fazer com que você tenha nova vida em Cristo Jesus e comece a respirar o fôlego de Deus, a caminhar com o Senhor. Ele tem o poder de ressuscitar os mortos.
Se você sente que a sua vida está caminhando para esse rumo, uma morte espiritual, não tem mais vida, não tem mais ânimo, não tem mais prazer nas coisas de Deus. Na verdade, alguns estão diante dessa mensagem e já não tem mais prazer em coisa alguma, nem mesmo na vida. Mas como está sendo dito aqui, maldito é o homem que confia no homem, ou seja, maldito aquele que confia em si mesmo, na sua humanidade, e faz do seu braço a sua própria força, tenta resolver as coisas com as suas próprias mãos. Deus está jogando por terra nessa noite espíritos de suicídio. Deus está jogando por terra nessa noite espíritos malignos que estavam tentando assolar vidas, que estavam tentando assolar a vida de duas pessoas que estão diante dessa transmissão. E Ele diz assim: eu escolhi você, meu filho, eu escolhi você, minha filha, para que você tenha vida em mim. Ei, esses pensamentos que o inimigo tenta gerar, é porque você já não está mais ligado à videira, mas eu posso enxertar você na fonte da vida, para que você respire novamente, para que você tenha prazer, mesmo em meio às dificuldades, você enxergue que eu sou o Senhor e sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus diz sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, Ele está falando uma verdade. Mas tem crente que diz: eu não posso fazer nada sem Deus eu não faço nada, sem Deus eu não posso nada, mas tenta tudo sem Deus para depois tentar com Deus. Primeiro tenta tudo sem Ele, para depois tentar com Ele. Colocam Deus como a última opção. Colocam buscar a Deus como a última opção. Deixa eu falar para você, Deus tem que ser a nossa primeira opção. Ele tem que ser a nossa primeira fonte de salvação. Ele tem que ser a nossa primeira fonte de vida. Ele tem que ser para nós a nossa primeira fonte de esperança. Única fonte de esperança, exclusiva fonte de esperança. Não adianta dizer que sem Deus eu não posso nada e tentar tudo sem Ele. Sabe, como o filho pródigo, tem muitos que estão totalmente distantes da vida do pai. Alguns que estão distanciados completamente porque tomaram a decisão de se afastar do Pai. Mas o Senhor te trouxe para essa ministração dessa noite. Ele te trouxe para essa palavra. E não importa se você, não, mas eu não saí da presença. Eu não voltei para o mundo fazer as coisas que eu fazia antes. Eu não faço mais o que eu fazia. Mas não adianta você não fazer as coisas imorais que você fazia talvez antes, mas continuar distante de Deus. A moralidade não produz salvação. O que produz salvação é a presença de Deus. O que produz salvação é a fé por meio do Espírito Santo que nos foi concedido, não a moralidade. Tem muitas pessoas que não têm vida em Deus, mas têm uma vida de poderosa moralidade. O Senhor não está te chamando apenas para ser alguém moralmente capaz de viver, mas Ele está chamando você para ser alguém espiritualmente capaz de viver, ligado a Ele. Volta para Ele nessa noite. Ele colocou você diante dessa mensagem para dizer para você: volta, não tem vida fora de mim. Não adianta ficar sob a videira, pendurado na videira. Um dia você esteve ligado, um dia você teve vida. E preste atenção, você pode estar dentro da igreja, você pode ser crente, você pode tocar, pode cantar, pode pregar, você pode fazer o que for. Eu já vi muitas pessoas que faziam tudo isso e um dia conseguiram se desviar de Cristo. Sabe por quê? Porque estavam ligados à instituição, mas não ligados ao Cristo verdadeiro. Estavam ligados à filosofia do Cristo, mas não ligados à pessoa do Cristo. A filosofia não é a fonte de vida, a filosofia não é a videira, Jesus é a videira verdadeira. E se não estivermos ligados nele, podemos fazer tudo, mas sem Ele, nada podemos fazer. Como assim, pastor? Isso parece contraditório. Se não estivermos nele, podemos fazer tudo, mas sem Ele nada podemos fazer. É exatamente isso. Sem Deus, você pode fazer tudo o que você quer, mas sem Ele, você não pode fazer nada do que Ele planejou para você. E sabe, a Bíblia diz que os meus pensamentos são menores que os do que os de Deus. Os meus planos são menores do que os de Deus. Que Deus tem bons planos para mim, planos de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Só que sem Ele eu não posso viver esses planos. Sem Ele eu não posso desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque a palavra de Deus diz exatamente isso, que nós não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes
capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só pode ser capacitado para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqueles que tomam a decisão de mudar o seu comportamento por meio da luz que recebeu através da palavra. Veja que Jesus deixa claro que o que limpa é a palavra. Porque ele diz, no texto que nós acabamos de ler, ele fala que vocês já estão limpos. Ele diz que o Pai corta os ramos que não produzem fruto. Ele diz que o Pai limpa os ramos que estão produzindo. E ele diz para os discípulos que estavam com ele: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho dito a vocês. Ou seja, eu já os podei, eu já os limpei, eu já os deixei limpos, purificados. Por meio da palavra, vocês estão sendo podados. É a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica, é a palavra que nos santifica, é a palavra que nos lava. E aí você diz amém, glória a Deus, aleluia, é verdade, mas não tem vida com a palavra. Aí você diz, eu tenho vida com Jesus. Se eu perguntar, quem aqui está ligado à videira verdadeira? Todo mundo vai dizer, aleluia. Diga, quem está ligado à videira verdadeira? Diga, eu estou ligado à videira verdadeira. Você vai escrever aí no chat, quem está aqui vai dizer, eu estou ligado à videira verdadeira. Mas não lê a palavra, não ora, não tem vida com Deus. Não tem vida na videira. Está pendurado sobre ela. Está pendurado na filosofia, está pendurado na filosofia cristã, está pendurado na instituição religiosa, mas não tem vida na videira que é Jesus. Olha o que o texto bíblico diz, no verso 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E nós já entendemos aqui que o corte é o juízo. Coloca aí pra gente, por favor, o verso 2. E aí ele diz, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Sabe, quando o ramo é podado, ele sente dor. Quando o ramo é podado, ele sofre. Quando o ramo é podado, ele agoniza com a dor que ele está sentindo pela poda, porque partes dele estão sendo cortadas. E é isso que o Evangelho propõe para nós. Deus vem e corta partes da nossa vida, partes da nossa história, partes do nosso jeito de viver, que não estão condizentes com a palavra dele, que nos impedem de dar frutos, que nos impedem de produzir frutos. Então ele vem podando, ele vem cortando, ele vem arrancando. Isso dói, não é fácil, mas é isso que ele está fazendo comigo e com você. E é isso que ele está fazendo com a humanidade nesses últimos tempos. Ele está podando, ele está limpando os ramos para que nós possamos dar os frutos para preparar a chegada dele, a volta dele. Sua luta, a sua prova, a dor que você tem enfrentado é Deus limpando você, é Deus podando você, é Deus purificando você, porque ele vela para cumprir a palavra dele. Ele vela para cumprir aquilo que ele prometeu nas Escrituras. Ele vela para cumprir aquilo que ele prometeu na sua vida. Mas você precisa voltar para o Pai, porque o texto bíblico diz, permaneçam, verso 4, coloca para mim por favor, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Veja isso, Jesus diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se você não permanecer em Jesus, você não pode esperar que ele permaneça em você. Eu falo isso aqui repetidas vezes. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Você quer a salvação de Deus, mas não quer o Salvador. Você quer a cura de Deus, mas não quer o médico dos médicos. Você quer que Jesus faça o milagre na sua vida, mas não quer compromisso com Ele. Ei, se você permanecer nele, Ele permanecerá em você. Mas se você não estiver nele, a única coisa que resta é secar. Nós precisamos da vida de Jesus em nós. Nós precisamos da vida de Deus em nós. O texto bíblico prossegue dizendo o seguinte: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Nós precisamos permanecer nele. Senão o único fruto que nós produziremos é o fruto de morte. E não só morte física, mas morte espiritual. Nós precisamos permanecer nele se queremos ser fonte de vida. Sabe por quê? O ramo está preso na videira, o ramo está preso na árvore. E a árvore é a fonte da vida do ramo. E o ramo produz vida para os frutos. E o fruto é a fonte de vida para a semente.
Ei, Deus é a fonte de vida para você, mas você que é ramo, tem que entender que você é fonte de vida para outras pessoas. Oh, aleluia! É isso que Jesus está ensinando, isso é o evangelho de Jesus. A videira sou eu, disse Jesus, vocês são os ramos. Ninguém tem maior amor do que esse, aquele que dá a vida pelos seus amigos. E esse é o meu mandamento, disse o Senhor. Ame o seu próximo como eu amei vocês. Ele foi a nossa fonte de vida. Nós temos que entender que somos fonte de vida para outras pessoas. Porque quando nós manifestamos a vida da árvore, a vida da fonte, oh aleluia, quando nós manifestamos a vida da fonte, não adianta tentar manifestar a vida da fonte sem Ele. Você pode fazer um show, você pode aparecer, você pode aparentar ser alguém cheio de Deus, mas é só questão de tempo, porque é casa sem estrutura, porque é ramo fora da videira. Começa a secar, vem a tempestade, derruba a casa, porque não adianta ter aparência e negar a fé, é preciso ter vida com a fonte de vida. E Ele chama você, volte para a fonte de vida hoje. Você que está aqui nessa noite, ministros do Senhor, voltem para a fonte de vida. Você que está aí na sua casa, volte para a fonte de vida. Ele não procura a aparência, Ele procura a vida com Ele. E Ele chama, volte para a fonte de vida. O texto prossegue dizendo, vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. E sabe, estar ligado à fonte de vida não é fazer uma oração um dia. Um dia eu levantei a minha mão e disse, eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e suficiente Salvador. Então agora eu estou ligado à videira. Ei, esse evangelho de facilidade que foi infelizmente pregado por muitos e grandes evangelistas na história da humanidade, não é o evangelho de Cristo, porque esse evangelho não propõe o negue-se a si mesmo. Esse evangelho não propõe, esteja ligado na videira, para que você também seja fonte de vida, para que você produza vida nas outras pessoas. Não, esse evangelho produz uma exclusividade de salvação, que gera em você um conforto falso. Eu estou salvo, mas eu não preciso fazer nada, eu não quero fazer nada, eu não quero me envolver com nada, eu não quero ter compromisso com coisas de igreja, nem de nada. Lembre-se, o que é o corpo de Cristo na face da terra, senão a igreja do Senhor? E tem pessoas que dizem, eu estou ligado a Jesus, mas não quero ter vida com a igreja, porque a instituição está falida. Ei, se Martinho Lutero tivesse pensado assim, as coisas não teriam sido transformadas por Deus. Se João Wesley tivesse pensado assim, não haveria transformação. Eles não pediram para sair da igreja, eles quiseram ser instrumentos de transformação na vida do povo de Deus, foram impedidos, mas o Senhor fez algo ainda maior. Ei, quando mataram João Hus lá na Alemanha, colocando ele sobre uma fogueira, acenderam o fogo e disseram para ele, nega o seu Deus, e nós apagamos o fogo, mas se você não negar, nós atearemos ainda mais. Ele disse, eu não negarei o meu Senhor. Hoje vocês estão matando o ganso, mas daqui a 100 anos, nascerá um cisne, e esses vocês não poderão matar. 100 anos depois, nasce Martinho Lutero, e vem poderosamente, cheio do Espírito Santo de Deus, fazer a transformação que era necessário. Chegou o tempo, Deus está levantando uma geração de Martinho, Deus está levantando uma geração de Wesley, Deus está levantando uma geração de João Batista. Deus está nos chamando para preparar o caminho do Salvador. Mas você precisa voltar. Não há vida fora de Cristo. E se a igreja é o corpo de Cristo, ninguém pode dar fruto fora de mim, diz o Senhor. E a igreja é o corpo de Cristo. Então como dar fruto fora do corpo, se o corpo da árvore é onde os ramos estão ligados? A vida da árvore não está na casca, a vida da árvore está no seu interior. A vida da árvore está nas suas raízes. Da mesma forma, a vida de Deus não está no templo. O templo é só uma casca, mas a vida da árvore está no interior do templo, que somos nós, a igreja de Cristo. A vida de Deus está sobre nós. A vida de Deus está nas raízes, que somos nós, enraigados em Deus, indo cada vez mais fundo, sendo levados a lugares mais profundos pelo Senhor, para que sejamos cheios do Espírito, e assim possamos ser fonte de vida, para que vidas sejam transformadas nesses últimos dias. Os dias são maus, é preciso remir o tempo,
Não há mais tempo de brincar com Deus. Não há mais tempo de viver longe de Deus. Volta, filho pródigo. Volta, filha pródiga. Chegou o tempo de você voltar para a presença do Senhor e começar uma vida com Ele, com a fonte de vida. Mas sabe, eu digo para você, isso agora é para quem é crente. Preste muita atenção nisso. Nós enfrentamos um ataque do inimigo, que se nós não estivermos ligados, nós caímos, nós falhamos. O inimigo, ele tenta produzir duas imagens a nosso respeito diante de nós. Sabe, existe uma história, a história do elefante e da formiga. Preste bem atenção nessa, que essa talvez você não conheça. Um elefante muito forte, muito grande, estava no meio da floresta, no meio da savana. De repente aparece um rato do lado dele. E ele corre em alta velocidade, por medo do rato. E ele vai arrebentando várias árvores com o peito, com a cabeça. Ele vai derrubando várias árvores. E por 1,5 km ele corre no meio daquelas árvores, derrubando tudo e abrindo um caminho no meio das árvores. E depois de 1,5 km ele cansa e ele para e olha ofegante para trás. Na primeira árvore que ele bateu, quando ele foi entrar no meio da mata, uma formiga caiu de cima da árvore na cabeça dele. Quando ele chegou no final daquele 1,5 km e cansado olhou para trás, a formiga desceu do topo da cabeça dele até a orelha dele e disse no ouvido dele: você está vendo o estrago que nós fizemos juntos? Uma formiga tem a capacidade de derrubar uma árvore? Não. Mas um elefante tem. O inimigo tenta colocar duas imagens diante de nós a nosso respeito. A primeira é fazer pensarmos que somos muito suficientes, muito poderosos, somos grandes, somos demais. E a teologia do coach ensina isso, prega isso. Você é especial, você é a fraqueza de Deus, você é isso, você é aquilo, você é importante demais, você é muito poderoso. Olha no espelho e diz para você mesmo: eu sou capaz, eu consigo. Estratégia do diabo para fazer você se sentir autossuficiente. Ninguém precisa de um salvador se não entender que precisa de salvação. Da mesma forma, o inimigo coloca outra imagem, nos fazendo com que nós nos sintamos pequenos, insignificantes como uma formiga. Você não serve para nada, você é pequeno, você é insignificante, você não consegue nada na vida. Todo mundo está debaixo do pé de todo mundo pisa em você. O inimigo tenta fazer você acreditar nisso. Sabe, lembra de Isaías? Isaías no capítulo 6, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas, as orlas do seu manto enchiam o templo, serafins voavam ao redor do trono, eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e eles proclamavam em alta voz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das vozes dos serafins, as bases e os limiares do templo tremiam, e a casa se encheu de fumaça. Então eu vi, sentado sobre o trono, o rei, o Senhor dos exércitos. E Isaías diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Um serafim voou com uma brasa de fogo tirada do altar de Deus e tocou nos lábios de Isaías e disse: com isso toca o seu lábio e os seus pecados são perdoados. Então ele ouviu uma voz que conclamava do céu dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu imagino Isaías pensando o seguinte: se Deus fizesse essa pergunta 10 minutos atrás, eu diria: eu sou o cara, pode me mandar, Deus, eu vou arrebentar,
eu acho que eu sou o único dessa geração que pode fazer essa obra, porque durante 5 capítulos do livro de Isaías está profetizando ai para todo mundo, ele está vendo pecado em todo mundo, ele está vendo erro em todo mundo. Durante 5 capítulos ele profetiza ai de você, ai de fulano, ai da nação tal, ai de não sei quem. Mas no 6º capítulo, quando ele tem um encontro com a glória de Deus, ele diz ai de mim, porque ele viu a glória do Senhor. E a glória de Deus se manifestou em qual ambiente? A glória de Deus se manifestou no ambiente do caos. O rei Tiglat-Pileser III, como você já sabe, já ministrei sobre isso aqui, havia invadido a então capital de Israel, Séforis, destruído tudo, matado muitas pessoas, havia sangue, morte, caos para todo lado. Mas o servo do Senhor entrou na presença de Deus para orar, para clamar a Deus. E quando o pecado foi removido da nação, que era o rei Uzias, sentado sobre o trono, depois de ter infligido a lei de Deus, depois de ter pecado contra o Senhor, depois que ele morreu, e o servo do Senhor entrou no santo para orar, a glória de Deus se manifestou. Isso revela para nós que nós estamos vivendo um tempo de juízo, porque o caos está instaurado na terra. O mundo está vivendo um tempo de caos, e Deus está convocando os seus ministros, os seus filhos e filhas, para que entrem na sala do trono, para que orem ao Senhor. Mas para que Deus responda a nossa oração, é necessário que nós nos voltemos para Ele e enxerguemos, é necessário remover aquilo que está entre nós e Deus, aquilo que está entre nós e Deus. Há algo entre nós e Deus a nível global, a nível mundial, assim como havia algo entre Deus e Israel, que era Uzias no trono, mas também há algo entre nós e Deus, que está num nível interno, num nível interior, que é o achar-se bom demais, achar-se suficiente demais. A igreja dos nossos tempos estava vivendo como a igreja de Laodiceia. Pensávamos que éramos ricos e abastados, pensávamos que tínhamos tudo, mas então veio o caos de Deus, porque foi Deus quem permitiu. E a Bíblia diz que o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Martinho Lutero declara que o inimigo é como um cachorro na coleira de Deus, que só vai onde Deus permite. Sabe, a Rebecca Brown diz que Deus usa Satanás como uma enxada velha enferrujada para limpar o seu jardim. Deus permitiu toda essa situação que o mundo está vivendo, como Ele permitiu 430 anos de escravidão no Egito, como Ele permitiu 70 anos de exílio na Babilônia. Deus permitiu, e Ele está permitindo. Não é que Deus não está nos ouvindo, mas o texto bíblico que nós lemos diz: se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês pedirão o que quiserem e o Pai concederá a vocês. O problema é que a igreja já não estava mais em Jesus, não só livres, mas a igreja de Cristo na terra já não estava mais em Jesus. O problema não é que Deus não está te ouvindo, é porque talvez você não está na palavra dEle, talvez Ele ainda é necessário que Ele pode áreas da sua vida, para que elas sejam governadas pelo amor, para que você possa viver a vontade dEle. Então Deus mostra para nós essa realidade, a mesma realidade que Satanás tenta colocar diante de nós, o elefante e a formiga, Deus também coloca. Só que o Evangelho propõe que nós somos a formiga. O Evangelho propõe que nós sim somos insignificantes e pequenos. O Evangelho propõe que sem Ele, sem Deus, nada podemos fazer. O inimigo propõe que somos grandes e fortes, mas ao menor dos problemas, tal qual o elefante vendo o rato, corre para dentro da floresta. Nós fugimos, mesmo com as nossas suficiências e capacidades, porque nós não podemos nada sem Deus. E o mundo está vivendo a prova disso, e você está vivendo a prova disso. Sem Deus não há salvação para o mundo. Sem Deus não tem vacina, não tem nada que vá resolver o problema. Sem Deus não tem solução humana, não tem força do braço do homem, não tem intelecto da ciência. Sem Deus nada podemos fazer. Mas se nós nos voltarmos para o Senhor, se você se voltar para Deus, eu creio, eu sei, eu tenho certeza, porque a palavra dele é fiel e verdadeira, e tudo se cumpriu e tudo está se cumprindo. O Senhor ouvirá o nosso clamor, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra, se estivermos nele e ele em nós.
nós pediremos e a graça virá. Ei, Deus trará sobre a nação brasileira um refrigério. Nós pedimos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor e Ele trará sobre Valença, Ele trará sobre o estado do Rio, Ele trará sobre a nação brasileira um vento de alívio, um vento de refrigério. Nós só precisamos estar firmados na videira. A brisa do Senhor vai soprar e nós veremos, não vai demorar muito, daqui a algumas semanas nós veremos a brisa de Deus soprando sobre o Brasil. Em nome de Jesus. Mas você precisa se voltar para Ele. Chega de brincar com Deus. Chega de viver uma vida de aparência, pendurado na videira, mas sem vida com ela. Porque, como Isaías, se achava autossuficiente e poderoso demais, cheio de Deus, e quando ele viu o Senhor, ele viu que ele era insignificante. Nós nos achamos autossuficientes como nação, como povo, como humanidade, mas ao primeiro, ao menor, ao mais insignificante dos problemas, um vírus que nós nem podemos enxergar com os olhos nus, nós fugimos de medo, estamos apavorados como humanidade, amedrontados. Mas sabe, o final da parábola do elefante e da formiga aí, a formiga chega para o elefante e diz: olha o estrago que nós fizemos juntos. É isso que o Evangelho nos propõe. Eu sou apenas uma formiga insignificante, mas o meu Deus é poderoso e forte. Ele não foge do problema, mas Ele rompe tudo com a força do poder dEle. Ele derruba as mais altas árvores, as mais altas barreiras, as mais altas dificuldades. Ele derruba e Ele diz para nós: se você estiver em mim e eu estiver em você, eu não vou dizer que eu fiz sozinho, eu vou dizer para você, eu vou colocar na sua mente a consciência: olha o que nós fizemos juntos, meu filho. Se você estiver em Deus e Deus em você, o problema que você está enfrentando, o Senhor romperá com o poder dEle, e você mesmo insignificante, mesmo pequeno, mesmo pequena, poderá dizer: com o Senhor eu salto muralhas, eu venço gigantes, com o Senhor eu atravesso mares, rios, porque Ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Isaías ouviu, e eu concluo aqui: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E depois de se achar autossuficiente, agora ele se acha uma formiga, ele se enxerga como alguém insignificante. Mas talvez você diga: pastor, parece que a visão é o contrário. Parece que antes ele diria: eu não posso. Mas agora ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim, porque ele viu a glória de Deus. Mas a grande realidade é que ao enxergar a glória de Deus, ele enxergou a pequenez dele. Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E aí eu digo para você, que Isaías se sentiu pequeno, mas ele enxergou o que todo filho e filha de Deus enxerga. Você pode se sentir insignificante, você pode se sentir pequeno, pequena, sabe, olhar para as lutas, para os problemas que você está vivendo e ver a sua incapacidade. Mas como Isaías, você precisa entender: depois de ver a glória do meu Deus, eu não sirvo para mais nada, a não ser para anunciar as grandezas e maravilhas do meu Senhor. Eu dizia ai para todos, agora eu enxergo ai de mim, e eis-me aqui, Senhor. Envia-me, porque eu não quero mais ser um pródigo. Envia-me, porque eu não quero mais ser um ramo pendurado na videira sem vida com ela. Envia-me, porque eu não quero mais me achar grande e autossuficiente. Me envia, porque eu não quero mais temer os problemas insignificantes dessa vida. Me envia, porque eu não quero me sentir miserável, pobre, sabe, eu não quero me sentir alguém sem esperança, como uma formiga pisada por todos. Não, eu sei que eu sou uma formiga, mas eu estou em cima, eu estou sob. Ele disse que eu sou, que nós somos a coroa da criação. Estamos na cabeça de Deus, estamos na mente de Deus, estamos nos planos de Deus, estamos no propósito de Deus. Então eu não preciso temer, eu não preciso deixar de acreditar. Sendo pequeno, eu tenho o meu Senhor que é maior que todos, e da mão do meu Pai ninguém pode me arrebatar. Eu quero fazer um convite nessa noite a você
que ouviu a palavra e entendeu: eu estou distante de Deus. Eu estou vivendo como um ramo fora da videira. E eu quero voltar. Eu quero voltar hoje. Eu não quero mais continuar como um ramo sem vida. Eu não quero mais continuar com o resto de vida que eu sinto definhando dentro de mim. Eu quero ter vida, a vida de Deus em mim. Eu quero sentir a alegria, mesmo no meio das provações que o mundo está vivendo. Eu quero ter a esperança, a força, a certeza. Eu quero ter a confiança. Eu não quero ter medo. Eu quero confiar, eu quero ter fé no meu Senhor. Eu quero fazer a vontade dEle. Eu quero dar frutos para a glória dEle. E se Ele está me podando, que Ele me pode, para que eu possa produzir cada vez mais. Você que deseja voltar para o Senhor, eu quero convidar você a escrever aí no chat: eu quero voltar para o Pai. Você vai escrever: eu quero voltar para o Pai. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus, vai escrever aí: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Não precisa ter medo, não precisa ter vergonha. Ele disse: eu me envergonharei daquele que se envergonhar de mim diante dos homens. Eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Mas aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também os confessarei diante do meu Pai que está no céu. E eu quero convidar você nesse momento a entregar a sua vida ao Senhor. Se há alguém, coloque aí: eu quero voltar para a casa do Pai. Não importa se você é obreiro, se você é obreira de alguma igreja, não importa se você é crente, não importa o que você fazia, não importa quem você é ou já foi um dia. O que importa é que você decide voltar para a casa do Pai nessa noite. Você decide voltar para a presença dEle, e Ele te convida: volta, filho, volta, filha, porque um novo tempo eu tenho para você. Chega de viver pendurado e não se importa com o pensamento dos homens, não se importe com o que as pessoas vão dizer, com o que as pessoas vão pensar. Ninguém tem nada a ver com a sua vida com Deus, mas o convite dele não é para que você creia no seu coração e diga: eu no meu coração decido voltar para a casa do Pai. Não, ele diz: confesse diante dos homens. A forma que temos nesses dias é confessá-lo por meio das transmissões que nós estamos. Então confesse ele diante das pessoas, aí por meio da mensagem coloque: eu quero voltar para a casa do Pai. Nós temos aqui a Amanda Parreira que colocou: eu quero voltar para a casa do Pai. Nós temos a Luana Cristina que colocou: eu quero voltar para a casa do Pai. Nós temos a Alda Maria que colocou: eu entrego a minha vida a Jesus. Nós temos a Paula Oliveira que colocou: eu quero voltar para a casa do Pai. Nós temos aqui o Igor Rufac que diz: eu quero voltar para a casa do Pai. Eis-me aqui, Senhor. Nós temos aqui pessoas que estão derramadas. Elza diz assim, a Elza Aparecida diz: eu entrego a minha vida, minha casa nas mãos do Senhor Jesus. Queridos, a Ana Maceió diz: eu quero voltar para a casa do Pai. A Michele diz: eu quero voltar para a casa do Pai. São muitos homens e mulheres declarando: eu quero voltar para a casa do Pai. Sabe por quê? Nós não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, mas nós sabemos que Ele é o poder de Deus para a salvação de cada um de nós. Volte para a casa do Pai nessa noite. Arrependa-se. Chega de ter vida de aparência, vida pendurado na videira. Ele te enxerta novamente. Deus está enxertando essas pessoas a videira. Deus está enxertando essas pessoas a videira. Deus está enxertando cada uma delas. A Laura colocou: eu quero voltar para a casa do Pai. O Jefferson disse: eu quero voltar para a casa do Pai. A Cleusa quer voltar para a casa do Pai. Meu irmão, são muitas pessoas decidindo: eu quero voltar para a casa do Pai. A Cláudia Pereira diz: eu quero voltar para a casa do Pai. O Senhor está enxertando cada um de vocês, a videira verdadeira, Jesus Cristo. Um novo tempo, uma nova história, um novo caminhar com Ele começa a partir de hoje. Mas Ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Porque o Evangelho não propõe a facilidade do dizer: eu quero voltar à casa do Pai apenas, mas ele propõe: volte para a casa do Pai. E voltar para a casa do Pai é uma decisão. Voltar para a casa do Pai é um ato. Você decide voltar para a casa do Pai. Você volta para a casa do Pai, então você tem o ato de voltar. Mas permanecer na presença dEle é uma decisão que você deve manter
Permanecer na presença dEle é um processo diário, cotidiano. Ei, Deus diz para você: volte para mim e tenha diálogo, tenha vida comigo por meio da oração. E lembre-se, a oração não é para que você sinta, a oração é para que o Pai te veja. A oração não é para que você ouça, a oração é para que o Pai te veja. A oração não é para que você perceba alguma coisa, a oração é para que o Pai te veja. E o Pai que vê dos céus, o Pai que vê no secreto, te recompensará. Volte para Ele, permaneça nele. Você pode se sentir uma formiga, mas nós estamos naquele que tem todo o poder. Ele conduz a mim e a sua vida. Nesse último dia, dessa última mensagem da série Transformação, da série Mensagens que Transformam, eu quero convidar você a orar. Feche seus olhos para que essa palavra fique gravada na sua mente e no seu coração. Pai Santo, homens e mulheres estão diante da tua mensagem. Homens e mulheres que decidiram voltar para a casa do Pai. Homens e mulheres que romperam, Deus amado, com tudo aquilo que os impedia. Homens e mulheres que entenderam que não é com a força do seu próprio braço, mas é pelo poder do Espírito. Homens e mulheres que entenderam a necessidade de estarem na tua presença. Senhor, toma-os por tuas mãos, enche-os com a tua presença, enche-os com a tua graça. Senhor, enxerta-os novamente na videira verdadeira que é Jesus. Oh Pai Santo, Senhor que é o agricultor, poda-nos em tudo para que nós possamos produzir frutos. Senhor, nós não optamos pelo alívio, nós queremos a cura. Nós não queremos apenas o alívio das nossas dores, dos nossos problemas, nós queremos a cura. Que venha o alívio, mas que venha a cura. Que venha o alívio, mas que venha a cura do Senhor. Que venha o alívio, mas que venha a transformação do Senhor. Pai, nesse tempo onde o Senhor trouxe palavras, mensagens que transformam, que possamos de fato viver a transformação produzida pelo Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que comece um novo tempo sobre cada vida que está diante dessa mensagem, que tomou a decisão de se entregar a Ti. Cada vida que está diante dessa mensagem e que tomou a decisão de se voltar para o Senhor. Cada vida que está diante dessa mensagem e que tomou a decisão de começar um novo tempo, uma nova história. Abençoa-os, Pai, com a Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que comece uma nova história. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos dar a confiança de que virá o alívio do Senhor. Por liberar a Tua palavra de que virá o Teu alívio. E que nós sentiremos e veremos o Teu alívio. Porque se o Senhor cumpriu o decreto de juízo, o Senhor também cumprirá o decreto de bênção e de perdão. Abra sua mão na posição de receber. Que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre o Israel de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso digam amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.